Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Gestão Social e Ambiental. O meu nome é Paula Jucá e hoje nós iremos falar sobre os conceitos e definição de gestão ambiental. Vocês conhecem esse conceito? Sabem por que utilizamos essa definição de gestão ambiental? Se não conhece, então vamos conhecer um pouquinho, né, sobre esse conceito. Bem, a gestão ambiental, ela parte do pressuposto de obtenção, né, de uma gestão voltada para os aspectos ambientais, ou seja, as diretrizes e as atividades administrativas operacionais, tais como o planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras atividades realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, ou também quer evitando que eles surjam, ou seja, a gestão ambiental, ela está preocupada em resolver as questões relacionadas ao meio ambiente que já existem, tentando amenizar esses problemas por meio de uma gestão que vai pensar, planejar, que vai tentar ter o controle, né, relacionado aos danos ao meio ambiente, e também ela vai estar relacionada a problemas que podem surgir por meio de ações atuais em relação ao meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele pode ser dividido em 6 aspectos: o ar, água, solo, subsolo, fauna, flora e paisagem. Então, a gestão ambiental, ela vai estar preocupada também com esses 6 aspectos. Dada a abundância desses aspectos por um longo período, o pensamento clássico considerou que muitos bens naturais eram gratuitos e inesgotáveis. Então, até um certo período, pensava-se que nunca esses aspectos iriam se esgotar, mas com o passar do tempo, nós conhecemos e sabemos que isso foi se esgotando. Então, a preocupação da gestão socioambiental está relacionada a isso, a permanência, né, ou conservação desses aspectos do meio ambiente. A ecologia, né? O que vem a ser ecologia? É a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente que os cerca. É o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. A palavra ecologia, ela deriva do grego oikos, como sentido de casa, e logos, que significa estudo. Então, casa de estudo. Literalmente, a ecologia é o estudo do lugar onde se vive, né, com ênfase sobre a totalidade ou padrão de relações entre os organismos e o seu ambiente. Então, qual que é a relação da ecologia com a disciplina, a gestão, né, social e ambiental? Tem tudo relacionado, porque a gestão, ela tem que conhecer, né, esses aspectos, tem que conhecer os princípios da ecologia para que possa ser desenvolvido ações para que não haja a degradação do meio ambiente e que possa se desenvolver ações também que possa desenvolver ações que preservem aqueles aspectos do ar, da água, né, da flora e da fauna no meio ambiente. Então, hoje nós temos um novo contexto, né, como eu disse anteriormente,
Antes não havia a preocupação com esses aspectos do meio ambiente, porque acreditava-se que eram fontes inesgotáveis. Então, hoje, e vocês devem já ter percebido bem em relação aos incentivos, às discussões nacionais, internacionais, sobre a questão da preservação do meio ambiente. Né? Fato esse que sempre há essas discussões em relação à floresta amazônica, à própria conservação dentro das cidades, né? A questão da reciclagem. Então, hoje as empresas buscam trabalhar com esse foco pela sustentabilidade, tendo em vista que as nossas fontes não são inesgotáveis. Então, essa consciência fez com que hoje se discutisse e se cobrasse também das empresas, né, esse olhar pela busca à sustentabilidade. Vocês podem observar, tem muitas empresas que nas propagandas já trazem isso, né, as sacolas sustentáveis, produtos elaborados tendo em vista a preservação ambiental. Então, eles deixam isso muito claro para o cliente, que a empresa se preocupa com o meio ambiente, e isso faz parte dessa gestão, né, da gestão para responsabilidade também social, porque a empresa não tem só a função de gerar renda, de gerar emprego, né, de movimentar o mercado, mas também de prezar pela qualidade de vida, e a qualidade de vida ela está diretamente relacionada às questões ambientais, né? E aí, esse novo contexto, né? A busca pela sustentabilidade e a crise ambiental. Quais foram os fatores impulsores, né? Tanto da crise quanto em relação a essa conscientização ambiental. Os acidentes ambientais, né? Causados aí desde 1942, com resíduos químicos lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, em 1952, com a emissão de grandes quantidades de enxofre no meio ambiente, na Itália, em 1976, um grande incêndio numa indústria de pesticida, em 1989, no Alasca, né, o acidente com o petroleiro Exxon, né, que despejou aí 42 mil toneladas de petróleo. Em 2000, no Brasil, com acidente com um duto da Petrobras, né, com a contaminação lá da Bahia de Guanabara. Esses são só alguns, né, exemplos de desastres, né, das empresas no meio ambiente. Então, quais são esses problemas impulsores? É a poluição, a destruição progressiva da camada de ozônio por gases, a extinção de espécies, o aquecimento global, o crescimento da população mundial, porque nós sabemos que com o crescimento da população, aumenta-se também o grande número de lixo, né, de desastres na sociedade, em diversos âmbitos, né? E a indisponibilidade de água potável. Então, todos esses fatores são impulsores dessa nova consciência, né? Da consciência da gestão ambiental e social. E, além disso, como eu até ressaltei, o aumento da população também pressupõe-se o aumento da globalização, né? O alto consumo de produtos, produtos que são descartados no meio ambiente, sem destino. Então, tudo isso leva ao aumento, né, da poluição, ao aumento dos desastres no meio ambiente. A insuficiência de leis, porque nós ainda estamos caminhando com as leis no nosso país, e
é também uma discussão mundial, como fazer com que haja menos desastres, e isso nós sabemos que a consciência social ela acaba sendo muito pequena, porque grande parte, principalmente de algumas ações que dependem de dinheiro, né, da questão financeira, ela leva as pessoas a terem menos preocupação com o meio ambiente. Nós sabemos que a questão do capitalismo ela é muito maior do que a consciência. Então, essa insuficiência de leis ela acaba impulsionando também com que haja mais problemas dentro do nosso meio ambiente. Então, por exemplo, na floresta amazônica, derrubada das árvores, né, para a criação de gado, para o próprio mercado mesmo, né, sem a derrubada dessas árvores, sem um projeto de restauração, e aí não se há leis punitivas de fato para poder amenizar essa situação. Apesar de que nós estamos aí caminhando com essas questões. Não é que não exista, mas essas leis são insuficientes. E só reforçando o mercado de capitais, né, pessoal, que em todos os âmbitos, tanto no ar, na água, né, na flora e na fauna, há sempre esse olhar, né, para o capitalismo, e isso faz com que essas pessoas se preocupem muito menos com o meio ambiente, querem ganhar dinheiro mesmo. Então, esse é um dos fatores impulsores para aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? A qualidade do nosso ar, a qualidade da nossa água, a extinção de animais, extinção de plantas, enfim, tudo isso é consequência também da globalização, da insuficiência de leis e do mercado capitalista. E aí eu trago aqui, né, os setores poluentes, né, refinarias de petróleo, as fábricas têxteis, materiais particulados, ruídos, né, derramamentos de CO2, de NO2 no meio ambiente. Então, esses são os setores poluentes. E nós precisamos também desses setores, é importante ressaltar isso. A indústria têxtil, por exemplo, que é uma das grandes poluidoras do ar, nós precisamos, mas de que forma isso pode ser amenizado, né, dentro do mundo, sem atingir tanto o meio ambiente, que outros recursos podem ser utilizados para amenizar essa situação. Então, eu trago aqui para vocês refletirem um pouco, né, dentro da disciplina. É comum apontar a Revolução Industrial como um marco importante na intensificação dos problemas ambientais. Vocês acham que isso é verdade? Que isso realmente impulsionou e intensificou esses problemas ambientais, a Revolução Industrial? Acredito que vocês saibam o que foi a Revolução Industrial. Para quem ainda não sabe, vai lá no Google, façam uma pesquisa rapidinha, bem fácil, né, pessoal? Falar sobre a Revolução Industrial, e quero que vocês reflitam. Vocês acreditam que realmente intensificou os problemas ambientais? Outra questão para refletir: a maior parte de emissões ácidas, de gases de estufa e de substâncias tóxicas resulta das atividades industriais em todo o mundo? Vocês acham que quem mais emite, né, gases, quem mais prejudica aí, o ar, né, são as empresas com as atividades industriais? E aí eu falo não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
que vocês pensam sobre isso? E esses são os dois questionamentos. E passando adiante, nós vamos falar sobre os movimentos em favor do meio ambiente. Então, levando em consideração todas essas questões que eu já coloquei, que foram os impulsores para a degradação do meio ambiente, para que se houvesse também esse olhar, né, dos governantes, olha, está acabando os nossos recursos, dos próprios empresários também, porque quando você vai só extraindo do meio ambiente, não repõe essa matéria-prima, isso não é reposto, ela vai chegar uma hora que não vai mais existir, né? Então, iniciou em 1972, lá na Suécia, com a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, né? Que foi a Conferência de Estocolmo, que teve como objetivo a conscientização da sociedade mundial sobre os problemas ecológicos, né, e tivemos como representantes 113 países. Em 1975, em Belgrado, né, foi o Seminário Internacional de Educação, e o objetivo foi a conscientização, a sensibilização, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Em 1988, na Suécia, né? Em 1975, no mundo, tivemos aí um seminário internacional sobre educação ambiental, que foi a Consciência de Belgrado, aqui reforçando, né, na antiga Iugoslávia, foi a Carta de Belgrado. E no Brasil, a disseminação do ecologismo incentivado por instituições internacionais, né? Apologia do verde, pelo verde, sem as mazelas socioeconômicas, sem que as mazelas socioeconômicas fossem consideradas, né? Foram os primeiros programas de educação ambiental aqui no Brasil, em 1975. E hoje, vocês devem acompanhar, né? Quem tem filhos, né, das instituições escolares, as próprias prefeituras, elas têm, né, até por obrigação, disseminar essa educação ambiental aqui no nosso país. Então, são as prefeituras, o Estado, o governo federal, todos com esse olhar relacionado a uma educação ambiental. E a educação ambiental, ela não está relacionada só dentro da escola, das instituições escolares, tá, pessoal? A educação ambiental é de uma forma geral, não é só responsabilidade das instituições escolares, mas de toda a sociedade. Então, geralmente, as secretarias de meio ambiente têm programas, né, de educação ambiental, de sensibilização à comunidade, enfim. É uma proposta que já existe, né, e começou a ser discutida em 1975. E em 1992, no Rio de Janeiro, teve o Eco 92, eu me recordo bem quando teve, né, essa reunião aqui no país, foi muito divulgado e teve a participação de 170 países envolvidos, e o objetivo foi identificar ações que combinassem o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Então, essa combinação, a empresa, ela precisa se desenvolver, nós precisamos das empresas, nós precisamos da indústria, mas elas podem andar juntas e combinarem tanto esse desenvolvimento, que, querendo ou não, é capitalista mesmo, né, o desenvolvimento industrial com a proteção do meio ambiente. Então, de que forma fazer isso? De que forma degradar menos o meio ambiente? De que forma jogar menos resíduos, né, no ar, nos mares, nos rios? E a Agenda 21, né? Esse documento, ele foi considerado o maior esforço conjunto feito por governos de todo o mundo para identificar as ações que combinem o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Em 2002, na África do Sul, nós tivemos a segunda Conferência Mundial em Desenvolvimento Sustentável, né, Rio+10, e houve aí 22 mil participantes e 100 chefes de Estado. E só reforçando, né, pessoal, sobre essas considerações, essas discussões que houveram no Brasil e no mundo, são discussões importantíssimas sobre a questão ambiental, e que nós percebemos que
ao longo dos anos vem se discutindo, mas sempre surgem novas necessidades, né? Aí surgiu esse movimento, que é o movimento ambientalista. Então, o movimento ambientalista, ele é um movimento ecológico, político e social que busca cuidar do meio ambiente, né? Seu foco é reparar os danos causados pelo homem na natureza e desenvolver métodos de progresso material que não danificam o meio ambiente. Então, esse movimento ambientalista, ele auxilia muito em relação às empresas, a própria fiscalização, né? Ele vai observar aquilo que tem danificado o meio ambiente, então, de uma forma política e social, ele busca cuidar e preservar o meio ambiente. Então, ele visa também a sustentabilidade e a economia verde, que são os pilares centrais do movimento. Não sei se vocês já ouviram falar desse movimento ambientalista, mas ele é difundido aí nas redes sociais, em diversas discussões, né? Ele é bem forte hoje no mundo, né? Então, os objetivos do movimento ambientalista, né, segundo aí os ativistas ambientais, é proteger a biodiversidade existente no planeta e assegurar a sobrevivência das gerações futuras através de fontes de energia renováveis e limpas. Então, fazer a reutilização daquilo que é produzido para que nós tenhamos um futuro mais limpo, com mais fontes de energia e que essas fontes de energia não prejudiquem tanto o meio ambiente. Então, qual é, então, pessoal, a relação da sociedade e o meio ambiente? Vocês trouxe aqui a imagem, né, das geleiras, não sei se vocês acompanham, mas essas geleiras eles tinham uma expectativa de descongelamento delas, né, de bilhões de anos, e hoje nós estamos vivendo e acompanhando que esse processo ele tem sido acelerado. Então, nós temos as macro questões ambientais, que são questões mais pontuais, e temos problemas maiores, como o descongelamento dessas geleiras, né? Porque as consequências, né, do meio ambiente hoje, elas estão sendo muito mais aceleradas devido a aquelas questões, principalmente de falta de punição, né, de falta de, às vezes, de observação dentro do próprio meio. Isso fez com que esse processo ele se acelerasse. Então, a expectativa, né, era de muitos anos e hoje isso reduziu. Então, temos aí essas macro questões, né, e os desafios e perspectivas. Temos as macro e as micro questões, né? Aquelas questões menores que são desenvolvidas mais pontuais, são questões menores, e temos essas questões que atingem de forma muito grande, né, toda a população. Então, as macro questões ambientais, aumento da temperatura global da Terra, com efeito estufa, destruição progressiva da camada de ozônio, né, o buraco da camada de ozônio, e a poluição industrial. Aqui eu trago, né, a questão a imagem aqui que mostra a questão da camada de ozônio, né, e esse buraco aqui que tem tido hoje uma aceleração, né, daquilo que era previsto, e as consequências desse buraco, né, da poluição aqui no nosso planeta. Além disso, né, tem a disponibilidade de água potável, 97% da água é salgada, né, nos mares e oceanos, 3% é água doce, 2% das geleiras, e 1,2 bilhões de pessoas estarão passando sede até 2025, segundo a ONU. E nós estamos vendo, né, essa redução, né, de água potável.
né? Quando fala passando sede, é sede de água limpa, né? A extinção das espécies, que é nítido, e hoje nós vemos muito, principalmente nessa época em que em algumas regiões do país é verão e de forma inconsciente as pessoas ateiam fogo, né, ali próximo, né, as estradas, as BRs, né, até nas serras. Aqui, eu sou de Paraíso, aqui em Paraíso nós temos a Serra do Estrondo, né, no Tocantins de forma geral. O Tocantins de forma geral sofre muito nesse período com as queimadas, e as queimadas que são descontroladas, né? Assim, que é possível a queimada controlada, mas a consciência não permite, né? A inconsciência, na verdade, não permite, e aí é onde nós acabamos perdendo, né, muitas espécies aqui do nosso cerrado. E aí, pessoal, trago aqui para finalizar, né, essa imagem que é da Baía de Guanabara, a poluição das águas, que é uma tragédia ambiental ainda sem solução. Então, só para reforçar aqui para vocês essa questão da irresponsabilidade, na verdade, né, ambiental, mas muitas questões também dependem de fatores sociais, fatores econômicos, e é o que nós vamos ver aí durante as próximas aulas. E eu desejo a todos, né, bons estudos, leiam o material e até a próxima aula.